Olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que eu acho muito importante, que é o traumatismo crânioencefálico, o TCE. Tá? Meu nome é Dr. Saul Almeida, eu sou neurocirurgião, sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz residência, doutorado e pós-doutorado também aqui na USP, e atualmente eu sou assistente e médico supervisor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, né, dentro do departamento de neurocirurgia. Tá? E hoje eu vou falar sobre esse tema que eu acho que, além de importante para quem vai lidar diretamente com pacientes na emergência, como o cirurgião geral, o clínico, o pediatra, ou o próprio neurocirurgião, né, que vai se formar, esse assunto é importante para todos os médicos, porque a gente, mesmo não sendo médicos que tratam diretamente de situações de emergência, a gente precisa saber esse tema, precisa saber como dar conduta nesses pacientes, porque uma vez ou outra vão ser chamados para avaliar um paciente vítima de queda, vítima de trauma, que bateu a cabeça, algum familiar, e você precisa saber identificar os casos graves, saber quando encaminhar esse paciente para o hospital, para poder dar a melhor conduta para o seu paciente, tá bom? Então, eu acho é um tema super importante, além de cair praticamente em todas as provas de residência aí que vocês forem prestar, é um tema que vale a pena ser discutido, porque é uma doença muito comum em nosso meio, tá? Então, o traumatismo crânioencefálico, ele é um problema de saúde pública mundial, tá bom? É uma doença muito prevalente e, principalmente, ele é um grande problema porque ele é uma causa de morte nos pacientes jovens, na população que é chamada de economicamente ativa, tá bom? Então, a principal causa de morte entre pessoas de 1 a 44 anos de idade é o traumatismo como um todo, né? O traumatismo crânioencefálico. E no Brasil, a gente acredita que tem mais de 50 mil vítimas fatais por ano dessa doença, né? Então, em nosso país, essa é uma doença endêmica, né? Que está aí espalhada e muito prevalente, tá bom? Então, é muito importante a gente saber dar conduta nesses pacientes vítimas de TCE. E hoje esse é o objetivo da nossa discussão, tá? Sempre que a gente fala em traumatismo crânioencefálico, tem que vir na nossa mente a escala de Coma de Glasgow, tá? A escala de Coma de Glasgow, ela foi criada como uma forma de comunicação entre os médicos que vão avaliar os pacientes vítimas de trauma, tá? E como uma forma de prever o prognóstico do meu paciente. Aplicando a escala de Coma de Glasgow, eu consigo identificar como o meu paciente vai evoluir. O paciente que chega em Glasgow 15, ele vai evoluir de forma muito melhor do que o paciente que chega em Glasgow 3, tá bom? Então, é uma forma de padronização do atendimento, da avaliação inicial do nosso paciente no traumatismo crânioencefálico, tá bom? Mas ela é tão fácil de ser aplicada e ela é tão simples, né, de permitir a comunicação entre as equipes de saúde, que ela acabou se tornando uma forma mais ampla, não só no TCE, mas acabou sendo uma forma de comunicação mais ampla entre os profissionais de saúde, né? Então, às vezes o paciente está na UTI, ele não foi vítima de TCE, mas a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow para dizer como que está o nível de consciência do nosso paciente. Então, é uma escala que ela é muito facilmente aplicável, né? Você, mesmo que não fale a língua do outro médico com quem você está discutindo, se ele te passar a informação que o paciente está em Glasgow 3, você consegue imaginar como que está o nível de consciência desse paciente. Se o paciente está em Glasgow 15, eu consigo imaginar como que está o nível de consciência do meu paciente. Então, é uma forma muito simples de permitir a comunicação entre os profissionais da saúde. E, além disso, além de permitir a comunicação, de permitir a padronização da avaliação inicial, a escala ela também prediz o prognóstico, ou seja, você consegue prever como que o seu paciente vai evoluir dependendo do quadro clínico dele na chegada ao hospital. Então, o paciente que chega em Glasgow 15, ele vai ter um prognóstico, ou seja, ele vai ter um resultado a longo prazo melhor do que o paciente que chega em Glasgow 3, tá bom? Então, isso foi feito com esse intuito, permitir a comunicação e realizar uma avaliação de prognóstico no TCE, tá bom? E assim, a escala de Coma de Glasgow tem várias críticas, existem várias outras escalas para avaliar o nível de consciência, mas ainda é a escala mais amplamente utilizada e que todo médico precisa saber aplicar, tá bom? Então, ela foi descrita para o traumatismo crânioencefálico, a gente acaba aplicando em outras áreas da medicina, mas quando a gente fala em TCE,
tem que saber aplicar a escala de Comen de Glasgow. E é isso que a gente vai revisar aqui agora, tá bom? A escala de Comen de Glasgow leva em consideração 3 pontos. A gente avalia 3 itens na nossa escala: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, eu gosto de pôr essas imagens para a gente lembrar, né? Olho, boca e movimento. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, tá bom? Então, é uma forma de guardar isso na memória. Então, olho, boca, movimento, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e a pontuação, 4, 5, 6, tá bom? 4, 5, 6. É o máximo que você pode ter de pontuação em cada um desses itens, tá bom? Então, são 3 itens que a gente avalia, cada um deles você vai pontuar de acordo com as respostas que você obtiver no seu exame. O máximo que a abertura ocular pode ter são 4 pontos, resposta verbal máximo 5 pontos e resposta motora máximo de 6 pontos, tá bom? E como que a gente aplica essa escala? A gente vai avaliar cada uma das respostas do nosso paciente. Para abertura ocular, se o paciente está com abertura ocular espontânea, se ele abre o olho espontaneamente, a gente considera como 4 pontos na escala de Comen de Glasgow, tá bom? Então, o paciente você vai avaliar ele ali na sala de emergência, ele acabou de chegar no hospital vítima de TCE, você vai avaliar, ele está com abertura ocular espontânea, ele já ganha 4 pontos. Se o paciente está de olho fechado, você chama o paciente, ele abre o olho, esse paciente está sonolento e ele abre o olho ao chamado, tá bom? Isso são sinônimos. Então, ou o paciente está sonolento ou o paciente abre os olhos ao chamado, tá? Isso, ele perde 1 ponto na abertura ocular, tá bom? Então, em vez de ganhar 4 pontos, ele ganha 3 pontos, certo? Então, avaliou o paciente, abertura ocular espontânea, 4. Precisou chamar ele para ele abrir o olho, 3. Precisou fazer um estímulo doloroso para ele abrir o olho, 1 ponto. 2 pontos. E se ele não abre o olho, mesmo com estímulo doloroso, aí o paciente ganha 1 ponto só, tá bom? Então, quando a gente vai avaliar o paciente vítima de TCE, quando eu vou avaliar a abertura ocular, eu observo abertura ocular espontânea, 4 pontos. Abre os olhos ao chamado, 3 pontos. Não abriu o olho quando eu chamei. Precisei fazer um estímulo doloroso nele, para ele abrir o olho. E onde eu faço o estímulo doloroso? Depende. A gente gosta de fazer o estímulo retro aqui na região do externo, né? A gente faz um estímulo aqui external ou faz um estímulo no leito ungueal, tá bom? São os 2 lugares onde a gente faz mais comumente o estímulo doloroso. E o paciente, se ele abre o olho quando ele recebe esse estímulo doloroso, ele ganha 2 pontos na escala de Comen de Glasgow. E se ele não abre o olho mesmo com o estímulo doloroso, aí ele ganha 1 ponto, tá bom? Deu para entender? Então, abertura ocular, essa é a forma que a gente classifica. A resposta verbal, a gente vai avaliar o conteúdo da fala do paciente, tá bom? A escala de Comen de Glasgow, ela é uma escala que avalia o nível de consciência. Você não está avaliando a capacidade do paciente falar, você está avaliando o conteúdo da fala, tá? É isso que a gente avalia. Então, se você chega lá na maca para avaliar o paciente, que acabou de chegar na sala de emergência, vítima de trauma, e ele está falando espontaneamente, mas ele está falando palavras desconexas, está falando nada com nada, a fala espontânea não é resposta verbal adequada, tá bom? O conteúdo da fala é que precisa ser avaliado. Então, se o paciente consegue conversar com o examinador normalmente, ele responde todas as perguntas de forma correta, sabe que dia é hoje, sabe em que lugar ele está, sabe o que aconteceu com ele, sabe quem são as pessoas que estão ali em volta, né? É um paciente que eu gosto de falar que tem que estar filosofando, ele tem que estar com a capacidade mental completamente preservada para ganhar 5 pontos na resposta verbal. Então, o paciente tem que estar consciente e orientado, certo? Se o paciente tem algum grau de confusão, então, se ele conta a história dele, mas ele não sabe que dia é hoje, ou ele sabe que dia é hoje, mas não sabe o que aconteceu com ele, não sabe onde ele está, você pergunta, isso aqui, que lugar é esse? Ele fala, eu estou em casa, e na verdade ele está no hospital. Você, mesmo que ele consiga conversar, estabelecer um diálogo com você, ele consegue formar frases, né? Ele consegue conversar, mas ele tem algum grau de confusão mental, ele tem algum grau de alteração de pensamento. Então, esse paciente perde 1 ponto na resposta verbal, tá bom? Então, se ele sabe onde ele está, mas ele não sabe que dia é hoje, perde 1 ponto na resposta verbal, certo? Então, ele está confuso. Quando o paciente não consegue falar frases, ele fala palavras, mas ele não consegue organizar as palavras para formar uma frase, né? O paciente que está muito confuso, né? Ele só fala palavras desconexas, ele ganha 3 pontos na escala de Comen de Glasgow, tá bom? E quando o paciente não fala
palavras, mas ele emite sons grunhidos, sons guturais, um ai, ai, algum gemido, algum som que não chega a formar uma palavra, esse paciente ganha 2 pontos na resposta verbal, e quando ele não tem nenhuma resposta verbal, quando ele não emite nenhum som, ele ganha 1 ponto. Tá bom? Então, essa é a pontuação da resposta verbal. E é importante a gente entender que, às vezes, o paciente ele pode estar com o nível de consciência preservado, mas ele não consegue falar porque ele está, por exemplo, entubado, tá bom? Então, quando o paciente está com um tubo na garganta, ele pode estar completamente consciente e orientado, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue falar. Então, para que isso fique claro na nossa avaliação da escala de Coma de Glasgow, a gente coloca que o paciente tem 1 ponto, né, na resposta verbal, e a gente coloca um T ao lado da pontuação. Então, o paciente que está em Glasgow 3T significa que ele está em Glasgow 3 entubado. Pode ser que ele tenha resposta verbal, que ele emita algum som, mas você não vai conseguir avaliar porque ele está com o tubo na garganta, né? Ele não consegue falar. Bom? Então é importante discriminar isso quando o paciente está entubado ou quando tem traqueostomia. A gente também utiliza principalmente no contexto mais tardio do trauma, quando o paciente já está na fase de reabilitação. E, por fim, a gente vai avaliar a resposta motora. Tá? E como que eu avalio a resposta motora? Mais uma vez, não é movimentação espontânea, é obedecer comando. O paciente ele precisa ter o nível de consciência preservado para entender o que o examinador está pedindo, né, que comando ele quer que ele execute, processar esse comando e realizar o movimento. Tá? Se eu chego para avaliar meu paciente vítima de TCE, ele está na sala de emergência, eu chego lá, o paciente está convulsionando, ele está tendo movimentação espontânea. Isso não dá pontuação na resposta motora, tá bom? A gente precisa avaliar o nível de consciência, não a movimentação espontânea, certo? Como que a gente avalia, então? O examinador precisa dar um comando e o paciente precisa obedecer esse comando. Você pede, por favor, levante o braço direito. O paciente levanta o braço direito. Levanta a perna esquerda. O paciente levanta a perna esquerda. Coloque a mão direita na orelha esquerda. E o paciente executa o comando, né? Então, ele precisa ter um nível de consciência preservado para conseguir compreender a ordem e executar, tá bom? Então, esse é o seu objetivo. Você dá uma ordem, o paciente precisa obedecer. Se ele obedecer comandos, esse paciente ganha 6 pontos na resposta motora, tá bom? Então, 6 pontos na resposta motora quando ele obedece comando. Você pediu para ele levantar a mão, o paciente está lá, deitado na maca, vítima de TCE, levanta a mão, por favor. Ele não levanta a mão. Você faz um estímulo doloroso, faz um estímulo external, faz um estímulo no leito ungueal, e o paciente ele consegue identificar de onde o estímulo está vindo. Então, se você fez um estímulo externo, ele tenta remover sua mão, ele consegue identificar que o estímulo está vindo dessa região e ele tenta, de alguma forma, impedir que o estímulo continue. Você faz um estímulo no leito ungueal, o paciente puxa a mão, ele consegue identificar exatamente onde ele está sendo estimulado e ele consegue sair desse estímulo doloroso, né? Então, quando ele localiza o estímulo, ele ganha 5 pontos na escala de Coma de Glasgow na resposta motora, tá bom? Fiz um estímulo doloroso. O paciente não localizou especificamente de onde está vindo o estímulo, mas ele percebeu que foi estimulado. Então, imagina o seguinte, o paciente está lá deitado na maca, vítima de TCE, você está avaliando ele na sala de emergência, fez um estímulo doloroso e ele fez uma careta, ou ele deu uma mexida na maca, ele percebeu que está sendo estimulado, mas ele não conseguiu identificar de onde está vindo esse estímulo, né? Você faz um estímulo no leito ungueal, ele faz uma careta, mas ele não faz um movimento de retirada, ele não identifica exatamente o ponto onde está sendo estimulado. Isso chama resposta inespecífica ao estímulo doloroso, tá bom? Resposta inespecífica ao estímulo doloroso. Então, você estimula, o paciente identifica que está sendo estimulado, mas ele não consegue perceber a localização desse estímulo. Então, nessa situação, ele ganha 4 pontos na resposta motora. E essa resposta inespecífica pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um movimento na maca, pode ser uma careta que ele faz, né? Desde que seja algum movimento após o seu estímulo e que não localize o estímulo, tá bom? A fonte do estímulo, certo? E aí, por fim, existem essas 2 respostas motoras que a gente chama de resposta patológica, tá? Essas respostas motoras, elas acontecem quando a gente tem uma lesão cerebral muito grave, tá? Um paciente, por exemplo, vítima de trauma, que tem uma lesão na região do tronco cerebral, né? No mesencéfalo, na ponte, no bulbo. O paciente que tem lesões nessa região,
podem apresentar uma resposta anormal ao estímulo doloroso. Então, você faz um estímulo doloroso e o paciente, de forma reflexa, faz um movimento estereotipado, né, de flexão do membro superior e extensão dos membros inferiores, tá bom? Esse movimento de flexão dos membros superiores e extensão dos membros inferiores chama decorticação, tá? Esse movimento chama decorticação. Ele flete os membros superiores e estica os membros inferiores, tá bom? Decorticação. Quando você estimula o paciente e ele decortica, ganha 3 pontos na escala de Coma de Glasgow, na resposta motora, e quando você estimula o paciente, ele estende os membros superiores, né? A resposta do membro inferior é sempre a mesma, ele é sempre em extensão. Mas quando você estimula, em vez dele fletir, ele estende os braços, né? Estende os membros superiores, ele está numa postura chamada de descerebração, tá? E aí ele ganha 2 pontos na escala de Coma de Glasgow, certo? E quando eu estimulo o meu paciente e ele não tem resposta, a esse paciente, a gente considera como não tem resposta motora, ganha 1 ponto, tá? Então, em cada um dos itens que a gente avaliou, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, o mínimo é 1 ponto em cada um desses itens. Então, o mínimo da escala de Coma de Glasgow são 3 pontos, tá? Não tem paciente com Glasgow menor do que 3, tá bom? Existe uma escala chamada Glasgow pupilar, que é uma atualização, que saiu mais recentemente, que ele leva em consideração o reflexo da pupila do paciente. E aí, nesse caso, o Glasgow ele pode ser menor do que 3, mas ela é uma escala diferente. Você precisa especificar que trata-se da escala de Glasgow pupilar, tá bom? A gente está citando a escala de Coma de Glasgow, ponto final. Nessa escala, o mínimo que o paciente pode ter são 3 pontos. E o máximo são 15 pontos, certo? Então, a gente soma esses 3 itens, máximo na abertura ocular, o máximo na resposta verbal e o máximo na resposta motora, soma esses 3 itens e você tem o valor final da escala de Coma de Glasgow, tá bom? E por que é importante essa escala? Porque ela permite a classificação do TCE, né? O TCE ele vai ser classificado de acordo com a gravidade a partir da escala de Coma de Glasgow, tá bom? Então, o paciente que está em Glasgow de 13, 14 ou 15 e foi vítima de TCE, esse paciente é classificado como TCE leve, certo? O paciente, quando tem um TCE e está em Glasgow de 9 a 12, 9, 10, 11, 12, é um TCE moderado. E o paciente com Glasgow menor ou igual a 8, né? Glasgow de 3 a 8, esse paciente tem um TCE grave. Tá? E por que é importante classificar esses pacientes assim? Porque o prognóstico desses pacientes, bom, o prognóstico vai ser diferente, tá bom? Então, o paciente que é vítima de TCE leve tem um prognóstico muito melhor do que um paciente que tem um TCE grave, tá? Então, a gente aprendeu a classificar o paciente de acordo com a escala de Coma de Glasgow, e isso vai me permitir predizer como o meu paciente vai ser, vai evoluir depois de algum tempo, tá? Por que é importante isso também? Porque a gente baseia a nossa conduta a partir da escala de Coma de Glasgow, tá? Então, se eu vou operar o meu paciente ou não, se eu posso dar alta ou não para o meu paciente, depende do Glasgow em que ele se encontra. Por isso é muito importante saber calcular, certo? Então, vamos lá. Quando eu avalio um paciente vítima de TCE, é muito importante aplicar as diretrizes do ATLS. O ATLS é um protocolo de atendimento de pacientes vítimas de trauma, certo? Que auxilia o médico para que ele não esqueça nenhum dos passos, nenhum dos itens que precisam ser avaliados no TCE. E mais do que isso, ele faz isso de forma organizada e de forma hierárquica, para que você avalie primeiro as coisas mais graves, que vão levar o seu paciente a óbito. Então, vamos supor, o paciente bateu a cabeça e tem um hematoma no cérebro. Esse paciente é um paciente que tem uma lesão grave no cérebro. Porém, se esse paciente também estiver em insuficiência respiratória, se ele não estiver conseguindo respirar bem, se não estiver conseguindo ventilar bem, ele vai morrer antes da alteração respiratória do que da alteração neurológica, tá bom? Então, por isso, o ATLS é organizado de forma hierárquica. Você primeiro avalia as coisas que são mais graves, que é via aérea, respiração, circulação, né? Então, você vai ver paciente que está chocado, que está com a PA muito baixa após ter sido vítima de trauma, pode ter perdido sangue, e ele pode sofrer as consequências dessa hipotensão, dessa alteração cardíaca, antes da alteração neurológica causar mal a ele, né? Então, é importante a gente avaliar as coisas de forma hierárquica, de forma sequencial, tá? ATLS, A, B, C, D, E. A parte neurológica, que é o que é o nosso foco aqui da discussão,
é avaliada na letra D, é o quarto item do ATLS. Então, antes de avaliar o paciente da parte neurológica, é preciso ver como está a via aérea, como está a respiração, como está a circulação, certo? E aí, no D, na parte neurológica, a gente vai avaliar 3 itens, tá? É muito importante a gente fazer isso de forma muito objetiva, tá? São 3 itens que o neurocirurgião, ou o cirurgião geral, ou o médico que está atendendo o paciente ali na cena do acidente ou na sala de emergência, vai avaliar. 3 itens. E o que a gente avalia? O Glasgow, que a gente já aprendeu a calcular, tá bom? Você vai aplicar a escala de Glasgow no seu paciente. A gente avalia o reflexo fotomotor, tá bom? Vai ver como que está a pupila do meu paciente. Quando eu emito um estímulo luminoso, eu vejo como que está a resposta da pupila desse paciente. E, por fim, você vai avaliar se o paciente tem déficits neurológicos, tá bom? Essa avaliação de déficit neurológico é uma avaliação objetiva, uma avaliação grosseira, que é feita no primeiro momento ali do ATLS, para identificar se o paciente tem algum déficit mais grosseiro mesmo. Né? Você pede para o paciente, levante os braços, mexe as pernas, faz um estímulo sensitivo, pergunta se o paciente sente, tá bom? Isso no primeiro momento. Na segunda avaliação, na avaliação secundária, né, na reavaliação, aí você pode aplicar todo o exame neurológico que você aprendeu, aplicar todas as escalas que você aprendeu, Romberg, Mingazinho, todas as manobras propedêuticas que precisa. Mas no momento do atendimento inicial, né, no ATLS, ali na avaliação inicial do seu TCE, precisa ser um exame objetivo, tá bom? Então, o exame é Glasgow, pupila e déficit neurológico, tá bom? De forma bem objetiva. Na letra E, a gente vai avaliar o paciente como um todo. Você faz a exposição, né, no ATLS, A, B, C, D, E. A letra E, você faz uma exposição do paciente como um todo, e aí você vai observar se o paciente tem saída de líquor pelo nariz, saída de líquor pelo ouvido, hematomas na face ou atrás da orelha, que podem indicar fraturas de base de crânio, tá bom? Vê se tem algum ferimento cortocontuso na pele, né, na região do crânio, tá? Que podem indicar que o paciente foi vítima de TCE. Às vezes o paciente está em coma e ele não consegue te passar informações se ele bateu a cabeça ou não. Então é importante avaliar clinicamente o seu paciente. Outras manobras que precisam ser feitas para avaliação inicial é o toque retal, né, que é uma das avaliações do tônus do esfíncter anal, para ver se o paciente tem preservação, principalmente nas lesões medulares. O paciente tem lesão cervical, o paciente tem lesão torácica, né, o paciente tem lesão na medula, ele pode ter uma perda do tônus no toque retal. Bom, essa é algumas fotografias de pacientes vítimas de TCE, mostrando, então, essas alterações que são vistas, né, durante a avaliação inicial, na exposição do paciente. O paciente pode ter ferimento cortocontuso, às vezes o ferimento fica escondido embaixo do cabelo, né, então é importante examinar a cabeça do paciente. Hematomas aqui periorbitais, hematomas retroauriculares, saída de líquor pelo ouvido, saída de líquor pelo nariz, tá bom? São todos sinais que esse paciente provavelmente é vítima de um traumatismo crânioencefálico, tá bom? E aqui, nessa imagem aqui do cantinho, a gente está vendo a alteração na pupila, tá? O que a alteração na pupila quer dizer? Todo paciente que é vítima de traumatismo crânioencefálico, ele pode evoluir, por exemplo, com um hematoma no cérebro, certo? Vamos supor que ele tem um hematoma do lado direito. Esse hematoma começa a expandir, começa a comprimir o cérebro do lado direito e empurrar o cérebro para o lado esquerdo, certo? Então, ele comprime o cérebro do lado direito e empurra o cérebro para o outro lado. Quando esse cérebro é empurrado, a gente chama de herniação, né? O cérebro é deslocado de lugar, ele hernia, ele comprime uma estrutura que está lá na base do crânio. Essa estrutura chama nervo oculomotor, que é o terceiro nervo craniano, tá? O nervo oculomotor, ele fica lá na base do crânio e ele é responsável pela contração da pupila, tá? Então, quando o meu paciente, por exemplo, que bateu a cabeça, tem um hematoma dentro do crânio, esse hematoma está comprimindo o cérebro dele e está desviando as estruturas para o outro lado, né, desviando o cérebro para o outro lado, esse desvio do cérebro pode empurrar o nervo oculomotor e o nervo oculomotor para de funcionar. E aí, quando você estimula com luz, a pupila que está normal do lado esquerdo, que não tem hematoma, ela contrai, porque o nervo oculomotor do lado esquerdo está funcionando, enquanto que o nervo oculomotor do lado direito está com problema, ele está sendo comprimido, ele não está funcionando bem. A pupila não contrai. Então, a gente chama essa situação de anisocoria, uma pupila diferente da outra. Anisocoria, esse é o termo que a gente utiliza, tá bom? Quando uma pupila é maior do que a outra.
E isso, no contexto de traumatismo crânioencefálico, é uma situação de emergência. O paciente precisa ser submetido a uma tomografia de emergência, porque ele pode ter um hematoma no cérebro que está causando uma herniação, que está alterando o reflexo pupilar nele. Por isso é tão importante avaliar o reflexo pupilar no paciente vítima de TCE. Certo? Bom, acho que deu para entender como que é feita, então, a avaliação inicial do meu paciente vítima de TCE. Glasgow, pupila e déficit. É isso que a gente avalia. O paciente tem déficit motor grosseiro, pede para levantar os braços, levantar a perna e ver se tem alterações de sensibilidade, tá bom? No segundo momento, você pode fazer um exame neurológico mais detalhado, tá? Bom, na avaliação secundária, depois que eu avaliei inicialmente o meu paciente, eu vou ter que decidir se esse paciente precisa de uma tomografia de crânio ou não, se esse paciente precisa da avaliação da neurocirurgia ou não, tá bom? Ou se você está fora do hospital, se esse paciente precisa ser encaminhado a um hospital, né? Isso é muito importante, você conseguir dar a conduta do seu paciente vítima de TCE. Então, de forma bem simples e bem resumida, para não esquecer nunca mais, todo paciente que bateu a cabeça e ele está com o Glasgow diferente de 15, esse paciente precisa ir a um hospital. Se ele estiver dentro do hospital, ele precisa fazer uma tomografia de crânio, certo? E precisa da avaliação da neurocirurgia, tá bom? Então, basicamente, esse é o protocolo de atendimento do TCE. O paciente bateu a cabeça e tem o Glasgow diferente de 15, tomografia. Bem simples, bem objetivo, para não esquecer mais. A dúvida vai surgir no paciente que bateu a cabeça e que chega no hospital em Glasgow 15. Tá? Quando o paciente chega em Glasgow 15, eu preciso avaliar e decidir quais desses pacientes que estão conscientes, orientados em Glasgow 15, quais desses pacientes precisam passar por um exame de tomografia. Tá bom? Então, como que a gente faz essa indicação da tomografia no paciente? Então, paciente que sofreu TCE e que está em Glasgow 15, a gente vai tomografar o paciente que tem mais de 65 anos, o paciente que teve perda de consciência no momento do trauma, né? Então ele bateu a cabeça e ficou desmaiado, a gente tomografa. Pelo protocolo, eles descrevem que a tomografia só seria indicada quando o paciente tem perda de consciência por mais do que 5 minutos. A gente acaba tomografando todo paciente que perde a consciência na cena, né? Mas na prova e no protocolo, o que leva em consideração são perdas de consciências maiores do que 5 minutos, tá bom? Ou se o paciente tem amnésia, né? Se ele não lembra, bateu a cabeça e não lembra o que aconteceu. Não lembra o que aconteceu antes, não lembra o que aconteceu depois. Se ele teve algum episódio de amnésia após o TCE, ele precisa passar por uma tomografia, certo? Se o paciente bateu a cabeça e teve crise convulsiva, é um indicativo de gravidade, esse paciente precisa ser tomografado, tá bom? O paciente bateu a cabeça, está em Glasgow 15, está ótimo, mas ele está queixando de cefaleia, náusea ou vômito. Isso também é uma indicação de tomografia. Se o paciente tem déficit neurológico, acho que isso ninguém tem dúvida, né? Bateu a cabeça do lado direito, não está mexendo do lado esquerdo do corpo, tem que tomografar, tá? Suspeita de fratura, então naquelas imagens que eu mostrei, saída de líquor pelo nariz ou pelo ouvido, hematoma periorbital, retroauricular, FCC, ferimento cortocontuso com suspeita de fratura de crânio, tem que tomografar, tá bom? Trauma penetrante, ninguém tem dúvida, né? O sujeito chega com uma flecha transfixando na cabeça, o paciente está em Glasgow 15, mesmo em 15, tem que tomografar, né? Todo trauma penetrante precisa ser avaliado. Paciente que usa anticoagulante, toma AS, toma clopidogrel, toma Xarelto, toma Marevan, qualquer remédio que altere a coagulação, ele precisa ser tomografado. Então, mesmo que ele esteja em Glasgow 15, bateu a cabeça, toma algum remédio que altere a coagulação, tem que tomografar, tá bom? E, por último, um critério que a gente utiliza que é alta energia. Então, o paciente caiu de uma altura considerável, foi atropelado por um carro em alta velocidade, né? Foi arremessado do carro. Se foi um trauma de alta energia, esse paciente, mesmo que ele esteja em Glasgow 15, ele precisa realizar tomografia de crânio. Tá bom? E o que eu procuro na tomografia de crânio desse paciente? Eu procuro por lesões, tá bom? E as lesões, elas podem ser focais ou difusas, tá bom? As principais lesões focais são hematoma epidural, hematoma subdural e contusão. São as principais lesões focais no TCE, tá? E a gente vai ver cada uma delas, tá? O hematoma epidural é uma lesão, é um hematoma, né?
é uma coleção de sangue no espaço entre a dura mater e o osso do crânio, tá bom? E o crânio. Então, você tem um traumatismo crânioencefálico, na maioria das vezes associado a uma fratura, tá? Bateu a cabeça, sofreu uma fratura no osso do crânio, principalmente aqui na região temporal. Essa fratura lesa uma artéria que fica ali na região da meninge, chama artéria meningea média, tá? A gente está vendo aqui no desenho aqui embaixo a representação dessa artéria. Ela fica abaixo do osso e fica em cima da dura mater. Ela nutre a dura mater, né? Ela irriga a dura mater, essa artéria. Chama artéria meningea média. Então, quando você tem uma fratura, a fratura pode lesar essa artéria, a artéria meningea média, e você pode ter a formação de um hematoma nesse espaço entre o osso e a dura mater. Esse hematoma é chamado de hematoma epidural ou extradural, é outro sinônimo, é a mesma lesão, tá? Hematoma epidural, ele é causado por um sangramento arterial e ele geralmente expande rapidamente. E existe um quadro clínico chamado de intervalo lúcido. O que é o intervalo lúcido? É o paciente que bateu a cabeça, ele pode ter perdido a consciência no momento do trauma, mas ele recupera o nível de consciência, ele chega no hospital em Glasgow 15, conversando, tá ótimo, e depois de algumas horas, o paciente começa a piorar o nível de consciência. Às vezes precisa ser entubado, piora o nível de consciência, entra em coma, e isso pode acontecer no paciente vítima de TCE com um hematoma epidural. Por quê? Você tem uma lesão na meninge média, você começa a ter um pequeno sangramento ali naquele espaço entre o osso e a dura mater, esse hematoma vai expandindo e o paciente que estava clinicamente bem, em Glasgow 15, começa a ficar sonolento, começa a ter alteração do nível de consciência, entra em coma e pode, inclusive, evoluir a óbito. E esse intervalo, então, em que o paciente bateu a cabeça, está ótimo, e começa a piorar o nível de consciência, chama intervalo lúcido, e é muito comum no hematoma epidural, tá bom? Todo paciente com hematoma epidural precisa de cirurgia? Não. Hematomas epidurais pequenos no paciente com nível de consciência preservado, com Glasgow 15, geralmente não precisa ser operado. Hematomas grandes ou hematomas que causam desvio das estruturas do cérebro, desvio como eu expliquei, né? Comprime o cérebro e empurra o cérebro para o outro lado, desvio maiores do que 5 milímetros. E paciente que tem uma alteração do nível de consciência, tem um Glasgow alterado, precisam ser operados. Certo? Hematoma epidural, lembra bem aquela imagem, epidural. Ele tem um formato que a gente chama de lente biconvexa, tá? Lente biconvexa, aquele formato por conta da dura mater que adere ao osso e não permite que o sangue ele se espalhe, né? Ele fica retido, ele fica contido entre o cérebro e o osso, tá bom? Hematoma epidural. Agora a gente vai falar sobre o hematoma subdural. O hematoma subdural é o hematoma que se forma entre a dura mater e o cérebro, tá bom? Então, o epidural forma entre o osso e a dura mater, o subdural forma entre a dura mater e o cérebro, tá bom? Esse hematoma, ele geralmente é mais grave do que o epidural. Por quê? Porque ele está associado a alguma lesão no cérebro. Para o hematoma se formar, você precisa ter geralmente uma laceração, alguma lesão no cérebro, né? O trauma causou algum sangramento na superfície do cérebro e esse sangramento se espalhou entre o cérebro e a dura mater, formando o hematoma subdural, tá bom? Então, por conta disso, o hematoma subdural geralmente é mais grave do que o epidural, tá? Ele pode ocorrer ou por laceração de veias ou de artérias, ou laceração do próprio córtex, né, do cérebro em si, e ele tem esse formato aqui espalhado em cima do córtex cerebral, né? É diferente do epidural, que é organizado, o subdural ele é espalhado em cima do córtex cerebral. Ele ocupa todo esse espaço aí entre o cérebro e a dura mater, tá bom? Hematoma subdural, que ele descreve também como em formato de lua, né? Ou lente côncavo-convexa, é uma outra forma de descrever. Precisa operar todos? Geralmente não. A gente opera os pacientes com hematomas grandes, maiores do que 10 milímetros, hematomas que causam compressão do cérebro e desvio das estruturas para o outro lado, maior do que 5 milímetros, ou paciente com subdural que tem alteração do nível de consciência, que tem alteração na escala de coma de Glasgow, tá bom? E aí a gente opera para remover esse hematoma. Tá vendo como é importante a escala de coma de Glasgow que a gente aprendeu? A gente aprendeu a classificar no início, no TCE, aprendeu a classificar o TCE de acordo com a escala de coma de Glasgow e a conduta vai ser baseada também na escala de coma de Glasgow, tá bom? Dependendo do nível de consciência do paciente, você precisa operar ou não o seu paciente. Bom, a gente viu então o sangramento entre a dura mater e o osso,
A gente viu o sangramento entre a dura mater e o cérebro, agora a gente vai ver o sangramento dentro do cérebro, tá bom? O sangramento dentro do cérebro causado por um trauma, a gente chama de contusão cerebral, certo? Contusão cerebral. E ela geralmente acontece porque o cérebro ele fica dentro do crânio banhado por um líquido, que é o líquor, tá bom? O líquido cefalorraquidiano, tá? Ele fica envolto por esse líquido. Então, quando o paciente bate a cabeça, ele para abruptamente o movimento da cabeça, né? Ele sofre um trauma, mas o cérebro continua em movimento, por inércia, né? Então, o crânio para quando o paciente bate a cabeça, o cérebro continua em movimento e o cérebro se choca contra o osso do crânio, tá bom? E esse choque do cérebro contra o osso do crânio forma o que a gente chama de contusão cerebral, tá bom? Ela geralmente se forma nas regiões ali em que tem maior relevo ósseo, né? Que é na região do teto da órbita, na região do lobo temporal, tá bom? É muito comum ter esse tipo de alteração por conta desse mecanismo de inércia, certo? Geralmente acontece no que a gente chama de golpe contra golpe, então o paciente pode sofrer um traumatismo na região posterior, o cérebro continua em movimento, né? Ele está dentro desse líquido e ele se choca contra o osso do crânio do outro lado. Então, às vezes, o paciente sofre um trauma de um lado e a contusão aparece na região contralateral, chama golpe contra golpe, ou golpe-golpe, né? É uma forma de descrever esse tipo de alteração. E quando que a gente opera? Os mesmos critérios que a gente utilizou nos outros hematomas. A gente vai operar hematomas grandes, que causam compressão do cérebro, que causam um desvio das estruturas para o outro lado, ou no paciente que está em coma, tá bom? Um paciente que tem alteração do nível de consciência. Certo? Então, aqui são alguns exemplos de necrópsia, né, de pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico com contusões. A gente vê que as contusões elas se localizam na região principalmente inferior, né, que é a região onde tem contato com o osso da base do crânio. Aqui uma contusão volumosa aqui no lobo temporal, do lado esquerdo. Talvez tenha sido essa a causa do óbito do paciente. Né? Bom, a gente aprendeu, então, as lesões focais, epidural, subdural e contusão. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a lesão axonial difusa, ou lesão difusa, tá bom? O que é lesão difusa? A lesão difusa é um quadro clínico na qual o paciente foi vítima de TCE, bateu a cabeça, ele está em coma, ou seja, ele está em Glasgow menor do que 8, tá? Ele está em coma, e a tomografia dele é normal ou quase normal, tá bom? O paciente tem uma tomografia normal ou tem uma tomografia com alguns pontinhos de sangramento, não chega a ser uma contusão, não chega a ser um epidural, um subdural, né? O paciente tem pequenos pontinhos de sangramento que não justificariam a alteração do nível de consciência, né? É um paciente que bateu a cabeça, que a tomo está normal ou quase normal, mas ele está em coma. Então, a gente classifica esse paciente como sendo um paciente vítima de lesão axonial difusa. Ou seja, você não está vendo, através do seu exame, da tomografia, mas provavelmente ele tem lesão nos axônios, tá? Na comunicação entre os neurônios. E por isso esse paciente está em coma. Chama lesão axonial difusa, certo? Geralmente está relacionado a mecanismos de alta energia, o paciente que tem traumas de alta energia, e podem ter pequenos pontos de sangramento, hemorragia subaracnoideia, né, hemorragia meningia, pequenos sangramentos dentro do ventrículo, ou esses pequenos pontinhos paramedianos chamados de gliding contusion, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, lesões axoniais difusas, alguns exemplos. Aqui tem um sangue que está espalhado sobre o córtex cerebral, né? É diferente daquele hematoma que estava organizado. Aqui é uma hemorragia, é um sangue que está espalhado em todo o córtex, né? Dos dois lados aqui, principalmente nos sulcos, né? Os sulcos que eram para ser preenchidos por líquor, que seria escuro, eles estão preenchidos por sangue, tão claros. Então, nesse caso, a gente tem uma hemorragia meningia ou hemorragia subaracnoideia traumática. Num paciente em coma, a gente classifica isso como lesão axonial difusa, tá bom? Outro aqui, a gente consegue ver um pouquinho de sangue aqui atrás sobre a tenda do cerebelo, certo? É HSA traumática, chamada hemorragia subaracnoideia traumática. Pode ser um sinal de lesão difusa. Esses pequenos pontinhos paramedianos aqui no lobo frontal e parietal são chamados de gliding contusion, são pequenas contusões, ó, aqui um outro exemplo aqui embaixo, pequenas contusões que podem surgir no paciente vítima de trauma e que podem indicar que esse paciente tem lesão axonial difusa. Bom, a gente aprendeu, então, a escala de coma de Glasgow, como avalio o meu paciente ali na cena do acidente, né, ou na sala de emergência, como eu aplico a escala de coma de Glasgow, o que eu procuro na tomografia desse paciente
E, por fim, eu vou aprender como que eu tenho que dar conduta nesse paciente, tá? O que eu tenho que fazer com esse paciente, tá bom? O paciente bateu a cabeça, está em Glasgow de 15, mas tem algum daqueles sinais de alarme, né, que a gente viu, cefaleia, náusea ou vômito, convulsão, perda de consciência, amnésia, déficit neurológico, saída de líquor pelo nariz ou pelo ouvido. O paciente tem uma tomografia de crânio, e essa tomografia de crânio está normal, tá bom? A gente vai avaliar o nível de consciência. O paciente em Glasgow 15, com tomografia de crânio normal, esse paciente pode receber alta hospitalar com observação domiciliar. Ele vai para casa com orientações, ele precisa ser acompanhado por um adulto nas próximas 24 horas, e ele retorna ao pronto-socorro se tiver alguma alteração, como convulsão, déficit neurológico, alteração do nível de consciência, né? O paciente que tem piora na escala de Common de Glasgow, esse paciente ele precisa retornar ao hospital, tá bom? Então, como que eu dou a conduta no TCE? Paciente em Glasgow 15 com tomografia normal, ele pode ir de observação domiciliar, ele pode ir para casa e retornar ao pronto-socorro se tiver alguma alteração. Paciente que não está em Glasgow 15, mesmo com a tomografia normal, internação. Paciente que está com uma tomografia alterada, tem um hematoma subdural, tem um hematoma epidural, você vai avaliar operar ou não, tá bom? Mas, de qualquer forma, esse paciente precisa ser internado, ele não vai receber alta com hematoma epidural, tá bom? A gente sempre... A conduta é Glasgow 15 com tomografia normal, sem déficit neurológico, esse paciente pode receber alta para observação domiciliar. Todos os outros, Glasgow diferente de 15, tomografia alterada ou déficit neurológico, esse paciente precisa ser internado para repetir a tomografia ou, se for o caso, operar o hematoma, né? Ele precisa ser tratado, tá bom? Então, a conduta é baseada também no Glasgow. Glasgow 15, tomo normal, alta. Glasgow diferente de 15 ou tomo alterada, o paciente vai ser internado e vai depender da conduta, depende do hematoma, depende da localização, depende de vários fatores. A conduta final acaba sendo do neurocirurgião, mas a conduta inicial, se eu preciso transferir esse paciente, por exemplo, para um hospital que tenha neurocirurgia, é do médico que está ali na porta, e ele precisa tomar essa conduta. Glasgow diferente de 15, tomografia alterada, tem que ser avaliado, tem que ser internado. Bom, eu trouxe 2 casos ilustrativos aqui, né, 2 pacientes vítimas de TCE, só para a gente pôr em prática um pouco do que a gente aprendeu agora, tá bom? Então, vamos avaliar um paciente de 34 anos, de antecedente, ele é um paciente tabagista, que foi vítima de atropelamento por automóvel em baixa velocidade, tá bom? Não houve perda de consciência na cena, o paciente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, na cena ele estava em Glasgow 14, tá? E com a frequência cardíaca de 80, a frequência respiratória de 22, saturando 98% em ar ambiente, uma pressão arterial de 130 por 85, e o ΔT, que é o tempo entre o acidente e a chegada ao hospital, de 45 minutos. Tá bom? Como que eu avalio esse paciente inicialmente? Eu preciso aplicar o ATLS. Tá? Não adianta eu ir direto para o D, tá bom? Eu tenho que aplicar o ATLS. Então, o paciente no A tinha via aéreas pérvias, colar cervical e prancha rígida. No B, frequência respiratória de 20, saturando 99% em ar ambiente. No C, o paciente tinha uma frequência cardíaca de 80, PA de 140 por 90, abdômen sem sinais de gravidade, não, fez o exame de ultrassom ali no momento do acidente, né, que chama FAST, que veio negativo. E no D, o paciente tinha uma escala de Common de Glasgow de 14, pupilas isocóricas e fotorreativas. Isocóricas quer dizer que as duas pupilas têm o mesmo tamanho. E fotorreativa significa que quando você emite um estímulo luminoso, as pupilas contraem, elas têm fotorreação. Então, pupilas isocóricas e fotorreativas significa que estão normais, tá bom? E sem déficit neurológico, o paciente estava movimentando bem, não tinha nenhuma alteração de sensibilidade. No E, que é a exposição, a avaliação geral do paciente, ele tinha uma escoriação no tornozelo e no joelho direito, mas sem sinais de fratura, tá? Esse paciente foi submetido, então, à tomografia de crânio. A tomografia de crânio é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe aqui, né, um zoom, para a gente poder ver com mais detalhe. O que a gente está vendo aqui? Ó? Se a gente traçar uma linha aqui no meio do crânio, tudo que tem de um lado tem que ter do outro, tá bom? Então a gente compara, né? Ó, o cérebro, a tomografia, ela tem essa facilidade. Você compara um lado com o outro para ver se tem alguma alteração. A gente está vendo aqui, ó, uma alteração, uma imagem branca, tá vendo? Aqui na região do lobo frontal, do lado esquerdo, não tem aqui do lado direito, né? Então isso aqui é alterado. Isso aqui, eu digo mais, é um hematoma.
tá? Se a gente lembrar os hematomas que a gente aprendeu, as lesões focais, é um hematoma organizado, que está entre o osso e a dura mater, ele não está espalhado sobre o cérebro, ele está bem organizado aí entre o osso e a dura mater, em formato de lente biconvexa. Esse hematoma é um hematoma epidural, tá bom? O paciente estava em Glasgow 14, tinha indicação de fazer a tomografia está alterada, ele foi internado, e durante a observação, né, era um hematoma pequeno, que o cirurgião optou por observar, por não operar ele no primeiro momento, e durante a observação, o paciente piorou o nível de consciência, né, começou a ficar confuso, daqui a pouco ficou sonolento, precisou ser entubado, ele foi para a tomografia, e na tomografia a gente viu que o hematoma expandiu, ou seja, aquela artéria que foi lesada, que é a meninge média, ela continuou sangrando e o hematoma continuou crescendo. E esse hematoma expandiu. Então, a conduta nesse caso é cirurgia, precisa remover o hematoma, tá bom? Então, aqui é uma imagem do intraoperatório, tá? A gente está do lado esquerdo da cabeça, foi feita uma incisão na região do lado esquerdo, aqui é a porção anterior, o olho do paciente está mais ou menos nessa região, a orelha está mais ou menos aqui, é feita uma incisão a partir da orelha até a linha média, a pele é rebatida anteriormente, o osso foi removido aqui nessa região, o osso foi removido, e abaixo do osso eu já tenho o meu hematoma, tá bom? Hematoma epidural, entre o osso e a dura mater, tá? Esse é o resultado pós-operatório, a tomografia mostrando uma boa remoção do hematoma, a gente devolve o osso para o lugar, né? Então o osso está aqui de volta, o paciente ficou muito bem, foi de alta sem nenhum déficit neurológico. E esse outro paciente, de 88 anos, o paciente foi encontrado em casa, caído, com sinais de TCE. Era um paciente idoso que morava sozinho, e aí ele foi encontrado por um familiar caído no chão, com sinais de TCE, né? Parecia ter batido a cabeça. Ele foi levado do pronto-socorro a um pronto-socorro próximo da casa dele. Lá na avaliação inicial, ele estava com anisocoria. O que é anisocoria? Uma pupila diferente da outra. A pupila esquerda estava maior do que a direita. Quando fazia o estímulo luminoso, a pupila esquerda não reagia, a pupila direita contraía, a pupila esquerda continuava grande. A gente chama isso de anisocoria, pupilas diferentes uma da outra. Isso é um sinal de gravidade no TCE. Esse paciente pode ter um hematoma do lado esquerdo comprimindo o cérebro comprime o nervo óculo-motor, o nervo óculo-motor é responsável pela contração da pupila, quando esse nervo para de funcionar, a pupila não contrai, tá bom? E o paciente estava em escala de coma de Glasgow de 9, tá? O paciente foi, então, entubado, transferido para o Hospital das Clínicas e foi solicitada uma avaliação da neurocirurgia. Aqui na chegada ao hospital, ele mantinha a anisocoria, né, a pupila esquerda maior do que a direita, e foi submetido a uma tomografia de crânio. Tá? Vou mostrar aqui no detalhe, a tomografia de crânio, a gente vê, mais uma vez, se a gente traçar uma linha aqui no meio, comparando um lado com o outro, né, a gente vê que tem uma imagem branca aqui do lado esquerdo do cérebro, que não tem aqui do lado direito, tá bom? Então, isso aqui é um hematoma. Diferente daquele hematoma que a gente viu anteriormente, esse hematoma está espalhado em cima do cérebro, né, em cima do córtex. Esse hematoma está entre a dura mater e o cérebro. Tá? Ele está no espaço chamado de subdural. Então, é um hematoma subdural. Além disso, ele está comprimindo o cérebro aqui desse lado e está desviando as estruturas para o outro lado. Tá vendo? Se a gente traçar uma linha bem aqui no meio, ó, a gente vai ver que o cérebro está desviado para o lado contralateral. Bom, isso é um sinal de extrema gravidade. Esse paciente, então, foi submetido a tratamento cirúrgico, tá? Aqui eu coloquei um desenho aqui do lado para a gente entender o que foi feito, aqui a posição em que o paciente se encontra, né? Então, a gente faz uma incisão, como se fosse uma letra C, bem grande aqui, acima da orelha, rebate a pele anteriormente, né? Então, a pele foi rebatida aqui anteriormente. A gente remove o osso, tá bom? Abaixo do osso, a gente vê essa membrana branca aqui, ó. Essa membrana é a dura mater, tá bom? A dura mater. Então, o hematoma não está entre o osso e a dura mater. Aí eu preciso abrir a dura mater, né? Você faz uma incisão aqui, você abre a dura mater em C, rebate a dura mater anteriormente e abaixo da dura mater eu vejo o hematoma, tá bom? Então, a dura mater está aqui, ó, rebatida anteriormente, e o hematoma abaixo da dura mater, entre a dura mater e o cérebro, chamado de espaço subdural, hematoma subdural, tá bom? Após a remoção do hematoma, a gente vê aqui o pontinho onde houve uma laceração no cérebro, né? Tinha uma lesão aqui em uma artéria que foi controlado
com esse material, que é um hemostático, né? Essa estrutura aqui escura é um hemostático, chama Surgicel, ele é reabsorvível, ele pode ficar aí no cérebro, né? E o paciente evoluiu muito bem, tomografia de controle mostrando a remoção completa do hematoma, a gente devolve o osso para o lugar, o paciente ficou muito bem, foi para casa sem sequelas neurológicas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer de informações para vocês, tá? É um tema muito interessante, super importante, que vale a pena rever. Tá? A escala de Coma de Glasgow, apesar da gente ter simplificado para vocês apliquem no seu dia a dia, só vai se tornar algo fácil se vocês praticarem. Precisa aplicar, precisa pegar a escalinha, vai avaliar o seu paciente, faz item por item, anota cada um dos pontos que você deu, soma os pontinhos no final para não errar e pratica, né? Põe em prática a aplicação da escala, que isso vai fazer com que vocês tenham mais facilidade no futuro de utilização da escala, tá bom? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês e deixo aí os meus contatos, as minhas redes sociais, né? O meu Instagram, Dr. Saul Almeida, onde eu posto bastante atividade aí no meu dia a dia como neurocirurgião. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail ou mandar lá pelo Instagram, eu fico à disposição. Obrigado e tchau, tchau.